Abertura do programa Um Malhete Abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. 2 homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá, no programa de hoje você vai ficar por dentro do trabalho do Núcleo de Articulação e Integração, o NAI do MPRJ. Confira a nossa conversa com a Procuradora de Justiça e coordenadora do Núcleo, Lígia Portes. Assista também a entrevista com a assessora de Direitos Humanos e de Minorias do MP do Rio, a promotora de Justiça, Eliane de Lima Pereira, que vai conversar sobre as atribuições da ADHM do MPRJ, além dos principais desafios e as maiores conquistas da assessoria. Está no ar, para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público, mais perto de você. Hoje, na nossa série especial de entrevistas do MP Cidadão, a nossa convidada é a Procuradora de Justiça, Lígia Portes. Ela que é a coordenadora do Núcleo de Articulação e Integração, o NAI do MPRJ. Olá, doutora Lígia, muito obrigada pela presença da senhora aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda ao MP Cidadão. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar falando no MP Cidadão. Eu acho que é importante que a sociedade conheça como o Ministério Público atua e é muito bom estar aqui com vocês, contribuindo e prestando um pouco mais de informação para os nossos cidadãos, para os nossos espectadores. Certo, doutora, eu gostaria de iniciar essa entrevista pedindo que a senhora explicasse um pouquinho para os nossos telespectadores, né? O que é o NAI? Como é que ele funciona, doutora? Bem, o NAI é uma engrenagem dentro da estrutura do Ministério Público e como uma engrenagem ele é feito e preparado para ser invisível na estrutura geral, mas muito importante para que a nossa máquina, a nossa atuação funcione bem. O NAI, por ser um núcleo de articulação e integração, ele articula e integra a atuação dos membros do Ministério Público, ou seja, os promotores que atuam no primeiro grau de jurisdição, com os juízes no primeiro grau, eventualmente precisam recorrer de decisões com as quais não concordem e precisam expor esses seus pontos de vista, não apenas no processo, mas também precisam sensibilizar os procuradores que atuam no segundo grau, fornecendo informações importantes, detalhes e essa articulação e essa integração é feita pelo NAI. O NAI coloca as duas pontas dos membros do Ministério Público em contato, fornece informações relevantes e propicia uma atuação mais uniforme, traz um sentido de unidade maior à atuação do Ministério Público. O NAI, nessa configuração atual, ele é proveniente de uma resolução do Procurador-Geral de 2018. Embora já houvesse articulações anteriores, nessa forma ele existe a partir de 2018, integrando promotores, procuradores de justiça. Como a senhora avalia o trabalho do NAI nos últimos anos, durante essa atual gestão? O destaque é exatamente que se deve fazer, é exatamente dessa aproximação entre o primeiro e o segundo grau. O NAI funciona sob demanda, então é preciso que um promotor ou até mesmo um procurador entenda que há uma situação relevante para ser tratada institucionalmente, então pede ajuda ao NAI para que o NAI faça essa interface com os diversos colegas. E o NAI, então, tanto acompanha os processos na sua celeridade, ajuda o promotor a controlar
prazos, ajuda a controlar o andamento processual, informa quando existe algum gargalo que esteja prendendo um processo relevante em algum ponto do processamento, como ele também é capaz de trazer os membros do Ministério Público a conversarem de uma forma mais detalhada. Então, nesse sentido, eu posso trazer, assim como exemplo, uma articulação que foi proposta pelo Centro de Apoio Operacional da Tutela Coletiva do Consumidor, em que um grupo de promotores pretendia propor uma ação relacionada com o transporte coletivo. Não importa exatamente o cerne da questão, mas era relativo ao transporte coletivo e uma demanda muito grande, muito específica, e pediram o apoio do NAI. E com isso nós conseguimos reunir os procuradores da tutela coletiva que atuariam em segundo grau para, antes mesmo de ser proposta a ação, trocarem ideias, impressões, estudarem estratégias de atuação, e foi realmente um marco muito relevante na atuação do NAI, nessa articulação, nessa integração, e isso tem sido um sucesso. Nós temos outros exemplos. A tutela coletiva do meio ambiente também sempre busca apoio do NAI para as várias questões ambientais que estão cercando aqui o Rio de Janeiro. Os procuradores, nesse caso de meio ambiente, têm tido uma atuação fundamental para sustentar as demandas que são feitas lá no primeiro grau. Isso também é um destaque muito grande para a nossa atuação. Certo, doutora. E agora, como a senhora avalia o trabalho do NAI nesses últimos anos, né, durante essa atual gestão? Pois é, a atual gestão deu bastante força para o nosso núcleo de articulação e integração. E daí o sucesso, inclusive, entre os colegas, dessas articulações que têm sido feitas. Nós recebemos da administração um apoio enorme tecnológico. E o NAI tem aproveitado essa estrutura tecnológica que nos tem sido fornecida, mais o apoio nas ações que nós temos empreendido, para desenvolver uma série de ações. Por exemplo, nós percebemos que um dos grandes problemas da prestação jurisdicional adequada é a morosidade dos processos. E, mesmo com toda a sua estrutura, o Ministério Público muitas vezes se ressente de processos que demoram muito a terem um resultado efetivo. Então, para isso, várias ações e atividades têm sido implementadas pela administração, como, por exemplo, a Assessoria de Recursos Constitucionais, que lá em Brasília oferece um apoio enorme aos recursos do Ministério Público interpostos aqui pelos colegas procuradores de justiça. Mas, às vezes, o resultado do julgamento demorava muito a chegar. Então, numa interação do NAI com a ARC, nós estabelecemos um protocolo de atuação em que a ARC atua procurando obter o melhor resultado nos julgamentos nos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, e tão logo esses processos são julgados, essa informação vem para o NAI, e o NAI se encarrega de prontamente dar notícia aos colegas que atuam ou atuaram no processo, tanto em segundo grau quanto no primeiro grau. Isso faz com que as execuções de sentenças, por exemplo, elas possam se dar de uma maneira mais rápida. Então, isso beneficia muito a execução penal, essa informação rápida do resultado final dos julgamentos, do trânsito em julgado. Essa é uma forma que o Ministério Público está encontrando de diminuir o tempo dos julgamentos. Também verificamos que, às vezes, o promotor atua no
primeiro grau recorrendo de uma sentença e, às vezes, o seu recurso não segue com toda a rapidez para o tribunal. E nós, então, no nosso acompanhamento, podemos informar ao promotor que o cartório ainda está retendo recurso, de modo que ele haja, ou então que o recurso já foi para o segundo grau, mas ainda não chegou nas mãos do procurador, então é também um ponto que às vezes cria uma certa defasagem temporal, mas que o NAI tenta solucionar. E nós só podemos fazer isso com o apoio da administração, inclusive o apoio tecnológico. Então, a nossa equipe é muito boa, os funcionários do NAI são primorosos, eles são muito atentos, faz parte do sucesso esse apoio também, manter um corpo de funcionários eficientes no NAI, e os articuladores que trabalham nesse nosso núcleo são procuradores respeitados, todos com bastante conhecimento de suas áreas de atuação, e com isso a administração nos ajuda a estreitar os laços e aumentar o sentido de unidade na nossa instituição. É assim que nós temos trabalhado e é assim que o NAI tem se tornado bem conhecido internamente, porque sendo uma engrenagem, a população externa não chega a tomar conhecimento, mas nós ajudamos bastante o trabalho dos promotores e dos procuradores de justiça de modo geral. E para os cidadãos fluminenses, é bom saber que o Ministério Público tem se empenhado em trabalhar por causas relevantes, de extrema relevância para a população. Então, temos os grupos especializados em diversas áreas e, mais uma vez, eu destaco as áreas da tutela coletiva, que têm trabalhado intensamente em prol da sociedade, e com o apoio do NAI, para que essas ações, que normalmente são bastante sensíveis e são delicadas e são também, tratam também de direitos extremamente relevantes para a população, elas possam alcançar sucesso com esse trabalho da atuação do primeiro grau com o segundo grau, com os procuradores, com essa sensibilização para a unidade institucional. Agora, entrando nessa temática de pandemia, né, que, enfim, estamos todos aqui passando por isso. Como foi a atuação do NAI nesse período específico da pandemia? Existe alguma coisa que a senhora gostaria de destacar? A pandemia nos pegou a todos com bastante força e surpresa. Ninguém imaginava passar um ano como temos passado esse ano de 2020, com inúmeras dificuldades. Então, os telespectadores sabem que temos tido problemas diversos na saúde, na educação, consumidores têm tido uma série de reclamações, e o NAI, então, se aliou às ações em andamento nas diversas áreas. A Procuradoria, o Procurador-Geral, logo estabeleceu uma força-tarefa para tratar de assuntos específicos da pandemia, da Covid-19, e o NAI, então, nessa sua integração, já destacou uma das nossas articuladoras para funcionar diretamente junto a essa força-tarefa. E a nossa articuladora, com todo o conhecimento que tem no tribunal, com todo o apoio dos nossos funcionários, ela tem feito um trabalho relevante, justamente levando as nossas demandas aos desembargadores que são encarregados de julgá-las, sustentando demandas que precisam de uma articulação maior, sensibilizando os procuradores para sustentarem oralmente situações que mereçam um destaque especial. Então, o NAI tem prestado um grande apoio nessas ações que são realizadas
pelos diversos órgãos, pelos diversos agentes do Ministério Público que estão atuando nessas questões relevantes da pandemia. Então, destacando os centros de apoio também, de saúde, educação, cidadania, o NAI se coloca ao lado desses colegas para que a prestação seja alcançada em favor da sociedade. Tenho a impressão que nós temos conseguido muitas vitórias. Nem todas, mas muitas vitórias nós temos conseguido. Certo, doutora Lígia. Bom, a nossa entrevista vai chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer novamente a participação da senhora aqui no nosso programa e agradeço por ter nos explicado um pouquinho sobre as atribuições do NAI do MPRJ. Bom, eu que agradeço a oportunidade de ter conversado aqui com vocês. O Ministério Público ele está voltado para atuar em favor da sociedade, e especialmente aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro, da sociedade fluminense. Nós temos vários canais, diversos canais de comunicação, temos a ouvidoria e o NAI atua internamente entre promotores e os procuradores de justiça, entre os órgãos internos, ajudando a que essa engrenagem flua de uma maneira bastante adequada, bem azeitada, vamos dizer assim, como uma engrenagem mesmo. Mas nós estamos à disposição da sociedade para que o melhor interesse público seja sempre alcançado com as ações do Ministério Público. Então, é um agradecimento até aos que nos ouvem e que nos veem, que confiem sempre no Ministério Público. Nós estamos à disposição da sociedade para servi-la. Muito obrigada, doutora Lígia. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. Devido à pandemia de Covid-19, as entrevistas no MP Cidadão estão sendo realizadas por videoconferência. E nesta edição teremos como convidada a promotora de justiça Eliane de Lima Pereira. Ela que é assessora de Direitos Humanos e de Minorias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Olá, doutora Eliane, seja muito bem-vinda ao MP Cidadão. Muito obrigada pela presença da senhora no nosso programa. Olá, Juliana. Muito bom estar com vocês de volta. É muito importante esse canal que o Ministério Público do Rio de Janeiro mantém como telespectador. Doutora Eliane, como assessora da ADHM, a senhora poderia explicar para a gente o que é e como funciona a Assessoria de Direitos Humanos e de Minorias do MPRJ? Sim, eu vou tentar falar de forma bem sintética. A assessoria, a estrutura da assessoria como tal, ela existe a partir da Resolução 2080, criada exatamente em 2017, no início da gestão do atual Procurador-Geral, Dr. José Eduardo Gussen. A assessoria de direitos humanos, ela tem por papel, por função, inicialmente, não só um papel de informar, mas, sobretudo, de fazer uma eficiente interlocução entre os órgãos existentes dentro do Ministério Público, mas também dos movimentos sociais, dos demais órgãos estatais com o Ministério Público. Então, esse papel de interlocução com recorte na atuação de direitos humanos, ele é primordial. E já me iniciando aqui em relação à atuação do Ministério Público através da Assessoria de Direitos Humanos, é importante nós lembrarmos que a atuação com essa perspectiva é uma vocação constitucional, né? Eu diria, de todo membro do Ministério Público. E nós, ao idealizarmos as funções da assessoria, a partir do que está disposto na Resolução 2080, nós entendemos por nos basearmos em estudos, inclusive numa pesquisa específica do SESEC, que abordava o funcionamento do Ministério Público através da autoavaliação de promotores e procuradores de justiça, restou evidente que existiam
3 claros no Ministério Público em relação à atuação em direitos humanos. E quais seriam esses claros? O primeiro deles seria pelo controle externo da atividade policial, né? Haveria uma timidez, vamos dizer assim, nesse exercício. O segundo diria respeito a pessoas privadas de liberdade. Então, nós falamos aí, né, nesse item de pessoas imputáveis e, portanto, maiores, de adolescentes privados de liberdade, através do devido processamento pela prática de ato infracional, e também de pessoas em circunstâncias, de alguma maneira, pouco visíveis, né? E, em certa medida, privadas da sua liberdade. A gente poderia aí falar de pessoas com doença mental e situações afins. E o terceiro eixo seria a atuação do Ministério Público com a perspectiva de direitos humanos no atendimento às populações mais vulnerabilizadas. A gente poderia falar da população em situação de rua, nós poderíamos falar de questões relacionadas ao racismo, de questões relacionadas aos direitos, à diversidade de sexo e gênero, como a categoria LGBT. Enfim, são várias populações em situação de vulnerabilidade que demandariam de forma mais contundente a atuação do Ministério Público. Doutora, quais iniciativas e casos da atuação da ADHM a senhora destaca? Eu destacaria a atuação da Assessoria de Direitos Humanos e Minorias no que tange aos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. E, mais especificamente, é bom que a gente destaque que o Brasil é signatário de vários tratados e convenções na área de direitos humanos e que se submeteu, através do reconhecimento da sua soberania, se submeteu à Corte Interamericana, à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a partir de decisões provenientes desse sistema, e eu destacaria uma sentença que condenou o Brasil pela primeira vez, né, no ano de 2017, por uma situação de violência policial, o Ministério Público teve uma atuação muito destacada ao aproveitar a oportunidade dessa sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e aprimorar as suas atribuições, sobretudo no que diz respeito ao controle externo da atividade policial. Então, essa atividade, essa atuação muito conectada com os sistemas internacionais, nesse aspecto especificamente, com muita parceria com outros órgãos, como o GAESP, destacou o Ministério Público do Rio de Janeiro em matéria, assim, da proteção dos direitos humanos como um todo. Certo, doutora. E como a senhora avalia o trabalho da ADHM nos últimos anos, durante essa atual gestão? A assessoria, tal como ela é concebida no dia de hoje, ela é inaugurada pela Resolução 2080. Então, houve uma transformação estrutural muito grande, um reconhecimento por parte da atual chefia institucional da necessidade de não só criar esse espaço, mas dar estrutura para que a assessoria atuasse de uma forma contundente do tamanho da responsabilidade do Ministério Público nessa seara. Então, de fato, nos últimos 4 anos houve uma imensa intensificação. Se, por um lado, nós sabemos que os direitos humanos como um todo vêm sofrendo com alguns ataques, com tempos mais complicados, com dificuldades, inclusive, de diálogos, o Ministério Público demarcou essa seara, atuou de forma muito expressiva e teve um reconhecimento de outros órgãos e de outros ministérios públicos em relação a isso. Então, eu não tenho a menor dúvida que a atual chefia do Ministério Público deixa essa marca, que inaugura uma estrutura nova, fortalecida pelas condições materiais, mas pelo apoio institucional para atuação e para pelo efetivo desempenho de suas funções. Doutora Eliane, é possível ressaltar os principais desafios e as maiores conquistas da ADHM? Os maiores desafios, sem sombra de dúvida, dizem respeito não só à conscientização de cada membro do Ministério Público no reconhecimento de que esse é um dever institucional, né, um dever de cada um de nós que compõe a instituição,
mas também de fazer com que a sociedade perceba que é do Ministério Público, muitas vezes, que ela deve cobrar e esperar uma atuação à altura nessa seara. Então, nesse aspecto, eu considero que o Ministério Público cumpriu a sua função, teve seu reconhecimento devido. E como foi a atuação da ADHM durante o período de pandemia? Tem algo especial que a senhora gostaria de destacar? Foi um momento em que a assessoria esteve, está bastante exigida. Eu destacaria os dois braços que estão contidos no guarda-chuva da assessoria e que tem uma interlocução muito grande com a questão da pandemia. Em primeiro lugar, através da sua estrutura que cuida do enfrentamento ao subregistro e acesso à documentação básica, que muito foi exigida em razão do auxílio emergencial e do problema crônico que se tem no país, e também, não diferentemente no Rio de Janeiro, em relação ao acesso à documentação. Então, você imagina que para acessar o benefício, o auxílio emergencial, muitas pessoas não tinham a devida documentação, a documentação exigida, e precisaram de uma aceleração nessa obtenção, e o Ministério Público desempenhou um papel extremamente importante. E destaco também a atuação do PLID, porque em meio à pandemia, as chances de aumento de desaparecimentos, de pessoas em condições de não identificação, precisando ser sepultadas, foi algo que aumentou e que houve toda uma articulação interna para que esse impacto fosse reduzido através da atuação do Ministério Público. Certo, doutora. Infelizmente, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu quero agradecer novamente pela participação da senhora. Muito obrigada por ter nos mostrado um pouquinho mais sobre o trabalho da ADHM na defesa dos direitos dos cidadãos fluminenses. Agradeço muito, Juliana, e me coloco à disposição. É sempre um prazer estar aqui no MP Cidadão. Muito obrigada, doutora Eliane de Lima. Está terminando mais uma edição do MP Cidadão. Para rever este programa, entre no canal MPRJ Oficial no YouTube. Aproveite para se inscrever, ativar as notificações. Também estamos nas redes sociais, nos acompanhe por lá e deixe seu comentário. O MP Cidadão também está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Estaremos de volta no domingo que vem. Até lá! Os créditos finais sobem pela tela. Escrito na tela, MP Cidadão.